E aí, doutor? Compensa eu aposentar agora ou eu devo esperar mais um pouco? Esse é o questionamento que eu mais recebo aqui no escritório em se tratando de aposentadoria. E para responder esse questionamento é necessário o planejamento previdenciário. Meu nome é Ricardo Paulinelli, sou advogado do escritório Paulinelli Advogados e atuamos aqui nas áreas de direito previdenciário, direito do trabalho e ações bancárias de cancelamento de empréstimos consignados indevidos. Nós vamos falar hoje sobre planejamento previdenciário. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Também veja aqui abaixo na descrição os nossos contatos e também o endereço das redes sociais, do Instagram, do Facebook, do TikTok. Estamos em todas as plataformas, beleza? Então vamos falar sobre planejamento previdenciário. Gente, depois de 2019, realmente ficou mais desafiador aposentar, entender a aposentadoria, porque nós temos aí algumas regras de transição, que são regras que vão fazer uma adequação da regra anterior com a regra nova. Seria injusto já passar a valer a regra nova. Por exemplo, a mulher, pela nova regra, aposenta com 62 anos de idade, a aposentadoria urbana. Então, por exemplo, já no ano seguinte já falar, não, mulher só aposenta com 62. Não, tem uma regra de transição que vem de forma progressiva aumentando a idade. Por exemplo, em 2020, a mulher se aposentava com 60 anos e 6 meses. 2021, 61 anos. 2022, 61 anos e 6 meses. 2023, 62 anos. E daí para frente, 62 anos. Então, essa regra de transição, ou as regras de transição, vem realmente para garantir a aplicação justa das regras de aposentadoria. Veja bem, hoje, por exemplo, quando a pessoa vai fazer esse levantamento previdenciário, esse planejamento previdenciário, que nós aqui chamamos de raio-x previdenciário, existem várias possibilidades. Aqui eu vou citar algumas para casos de aposentadoria urbana. É muito comum chegar casos aqui para nós, que nós vamos analisar o tempo de contribuição, a idade e nós vamos fazer um levantamento de toda a situação previdenciária da pessoa. Vamos pegar a carteira de trabalho, verificar desde quando ele nasceu, se ele nasceu na roça, se nasceu de pais que têm comprovação de atividade rural, se ele já serviu o exército, se ele já estudou de escola técnica. Nós fazemos todo um levantamento realmente aqui, por isso que a gente chama de raio-x. Nós vamos lá aprofundar para ver os ossos, né, relacionados aí à relação previdenciária, certo? E aí, por exemplo, né, uma das possibilidades, aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma, que a gente chama de pré-reforma. Aí existe também a possibilidade aí de aposentadoria por tempo de contribuição na regra de pontos antes da reforma. Aí nós temos que ver se às vezes a pessoa, hoje, né, a gente vai fazer uma análise aqui, por exemplo, agora, a gente vai verificar que às vezes a pessoa tinha direito à aposentadoria antes da reforma. E às vezes ele não observou isso, ou não quis fazer o requerimento. Né? Tem aí a aposentadoria por tempo de contribuição. Na regra de transição, aí nós vamos ver o pedágio de 100%, tem aí a regra dos descartes, né? Pedágio de 50%. Nós vamos ver também a regra de pontos na regra de transição. Enfim, nós vamos ver a questão da aplicação da idade mínima progressiva. E nós vamos ver propriamente a idade, no caso a aposentadoria por idade, né? Pré-reforma e a pós-reforma. Então assim, são várias possibilidades. E o que vai influenciar muito essa análise? É a questão do RMI, a renda mensal inicial, ou qual vai ser o valor do benefício da pessoa. Então, a depender do momento que vai pedir a aposentadoria, a pessoa pode ficar prejudicada em relação ao valor da aposentadoria, certo? Então, é muito importante
fazer todo esse levantamento. E nós temos aqui um passo a passo para poder fazer isso. Geralmente, quando a pessoa entra em contato aqui com o nosso escritório, nós vamos fazer um atendimento inicial para verificar a situação, se tem ali já os requisitos básicos para esse planejamento previdenciário. E aí nós vamos falar sobre os detalhes de contrato para a prestação desse serviço, né? Aí fechando o contrato, nós vamos para a coleta de dados. Aqui nós vamos pedir todos os documentos necessários para fazer esse planejamento. E aí nós vamos fazer essa análise e emitir um relatório. E aí nós vamos depois com esse relatório na mão, falando ali, né, qual que é o melhor benefício, indicando cada benefício ou cada possibilidade de aposentadoria. Nós vamos chamar para um atendimento final e vamos apresentar esse relatório. Durante essa análise que nós fazemos, é possível verificarmos uma eventual necessidade de algum serviço de retificação de CNIS, né? Ou um período que não está constando no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. E aí nós temos que fazer algum serviço complementar. E aí nós vamos apresentar para o cliente, certo? Então, gente, assim, de forma bem objetiva, falando sobre a questão do planejamento previdenciário, eu vou aqui falar sobre alguns documentos que são importantes para fazer esse planejamento. Um documento muito importante que a gente pede é o CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é possível pegar no sistema do INSS, certo? A gente entra lá no sistema do INSS pelo aplicativo e vamos baixar o CNIS. E aí nós vamos fazer uma análise ampla, aprofundada desse cadastro, dessa ficha. Vamos também verificar no caso de servidores públicos. Nós vamos solicitar toda a ficha financeira do servidor público, que nós vamos lançar lá no nosso planejamento, na hora de fazer o relatório, nós vamos lançar mês a mês do que a pessoa recebia. Recentemente nós fizemos um levantamento previdenciário que nós solicitamos lá na prefeitura, aí veio documentos de microfilmagens, documento lá de contribuição da década de 90, do final da década de 80, né? Então nós pegamos todas essas informações e vamos colocar no sistema. Aí nós vamos fazer essa verificação. Carteira de trabalho, certidão de tempo militar se houver, guias de recolhimento previdenciário, aqueles carnezinhos laranjas, né? Certidão de tempo de contribuição de regime próprio. Nós vamos analisar se é interessante pegar de um regime e colocar para outro. Às vezes você vai do regime geral para um regime próprio. Enfim, a gente faz esse levantamento também. Laudos para comprovação aí de atividade especial, como é o PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário, né? Tem o LTCAT também. Vamos pegar aí, por exemplo, certidão de escola técnica, enfim. Nós vamos analisando os documentos, documentação rural, por exemplo, dos pais, se a pessoa já desenvolveu a atividade rural, que pode contar esse período como carência, enfim. Nós vamos realmente entrar ali, né, fazer uma análise para ver os ossos, né, como acontece no raio-x. O raio-x é um exame realmente que você vai ver lá, no caso, por exemplo, o raio-x de um braço, de uma perna, aí você vai ver ali aquelas informações. E aí o médico que vai saber olhar, bater o olho ali, coloca ali na luz e tal, ele consegue enxergar coisa que nós às vezes não conseguimos, né? Quem não é da área. E é igual o advogado. Nós aqui conseguimos ver situações, verificar alguns detalhes no CNIS, por exemplo, que uma pessoa normal sem um conhecimento específico para aquilo não vai enxergar, certo? Então, gente, falando um pouco aí sobre planejamento previdenciário, é isso aí, né? Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tem aqui os nossos canais de comunicação também, mas se você ficou até aqui, deixa o seu like, não esqueça também, né? Compartilhe aí com os conhecidos, com as pessoas que realmente podem precisar dessa informação, que é um conteúdo informativo aqui que nós disponibilizamos em nosso canal. Um forte abraço, fiquem com Deus e continuem me acompanhando aqui no YouTube e também nos vídeos aí, também nas redes sociais. Forte abraço, fiquem com Deus.